Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. No dia 25 de dezembro de 2010, nas primeiras horas da manhã de Natal, um casal desprevenido saiu para caminhar com seus cães por uma área remota de floresta coberta de neve. De repente, um dos cães ficou agitado. Ele parou bruscamente, com o focinho pressionado firmemente contra a neve, farejando intensamente algo escondido sob a superfície branca. Os donos, acreditando a princípio que seu animal havia encontrado um bicho enterrado ou algum objeto descartado, se aproximaram movidos pela curiosidade. No entanto, a curiosidade rapidamente se transformou em horror. À medida que a neve era afastada, algo antinatural começou a surgir. Um membro pálido e sem vida que se projetava do chão gelado. Os agentes da lei chegaram prontamente ao local. O corpo, congelado e parcialmente escondido sob a pesada camada de neve, foi logo identificado como sendo de Joanna Yates. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Neste documentário, iremos investigar um crime real que aconteceu com Joanna Claire Yates, que nasceu em 19 de abril de 1985, no pitoresco condado de Hampshire, na Inglaterra. Ela era a caçula de 2 filhos da amorosa e respeitada família de David e Teresa Yates. Sua criação foi marcada por carinho, apoio e privilégios, já que ambos os pais ocupavam cargos de alto nível em corporações de sucesso. Desde cedo, Joanna demonstrava notável inteligência, criatividade e determinação. Era uma criança naturalmente talentosa, com uma habilidade inata para se destacar tanto academicamente quanto artisticamente. Seus pais perceberam suas habilidades excepcionais ainda na infância e a incentivaram a desenvolvê-las ao máximo. Joanna era apaixonada pela natureza, pela estética e pelo design, o que naturalmente a levou a seguir carreira em arquitetura paisagística. Quando chegou o momento de escolher uma universidade, ela ingressou na conceituada Universidade de Essex, onde estudou design de paisagem com entusiasmo e dedicação inabaláveis. Joanna sempre sonhou em trabalhar em uma área que lhe permitisse unir arte e funcionalidade, e seu olhar natural para a beleza a tornava uma designer excepcional. Ela era dedicada, meticulosa e buscava sempre a perfeição em seu trabalho. Logo após obter o diploma, seus talentos foram reconhecidos por uma prestigiada empresa de design, que lhe ofereceu uma posição promissora. Ansiosa para se provar, Joanna agarrou a oportunidade e rapidamente ascendeu. Suas habilidades excepcionais e sua ética de trabalho sólida a destacaram de seus colegas e, em poucos anos, ela conquistou o título de chefe de departamento, um feito notável para alguém tão jovem. Em 2008, enquanto trabalhava na empresa, Joanna conheceu Greg Reardon, um engenheiro talentoso e ambicioso, apenas 2 anos mais velho que ela. Greg era inteligente, determinado e compartilhava muitas das aspirações de Joanna. A conexão entre eles foi imediata e o relacionamento floresceu rapidamente. Eles se complementavam perfeitamente, equilibrando suas carreiras com o amor crescente que sentiam um pelo outro. Em menos de 1 ano de namoro, decidiram morar juntos, alugando um aconchegante apartamento onde poderiam construir seu futuro. Embora se amassem profundamente, optaram por não apressar o casamento. Preferiram focar no crescimento profissional e na estabilidade financeira, economizando para o futuro casamento e para a casa que sonhavam em comprar. Tudo parecia se encaixar para o casal. O relacionamento era sólido, as carreiras estavam em plena ascensão e o futuro parecia brilhante. Assim, quando Joanna recebeu uma atraente proposta de trabalho no outono de 2010, de uma renomada empresa de construção e design em Bristol, ela viu aquilo como uma oportunidade incrível. Sem hesitar, aceitou o cargo e, junto com Greg, começou a se preparar para a grande mudança. Greg, que trabalhava em uma grande empresa de engenharia, conseguiu transferência para uma filial em Bristol, permitindo que continuassem a vida juntos sem dificuldades. Em meados de outubro de 2010, Joanna e Greg se instalaram em sua nova casa, um charmoso apartamento no térreo de um sobrado de 2 andares, localizado em um bairro tranquilo e de alto padrão em Bristol. O imóvel pertencia a Christopher Jeff,
o senhorio que vivia no andar de cima, enquanto outro jovem casal havia acabado de se mudar para a segunda unidade do térreo. O bairro transmitia segurança e tranquilidade, sendo o local ideal para o casal iniciar esse novo capítulo de suas vidas. Em meados de dezembro, eles se preparavam com entusiasmo para celebrar o primeiro Natal em Bristol. Decoraram a casa com luzes festivas, montaram uma árvore de Natal lindamente adornada e embrulharam com cuidado os presentes para seus entes queridos. Todas as noites, sentavam-se juntos, escrevendo cartões natalinos cheios de carinho para suas famílias e amigos, sonhando com a vida maravilhosa que estavam construindo. Na sexta-feira, 17 de dezembro de 2010, Greg arrumou as malas e partiu para Sheffield, onde passaria o fim de semana com os pais. Joanna, que tinha compromissos em Bristol, decidiu ficar. Ela havia combinado de se encontrar com amigos e colegas para uma noite de comemoração, celebrando a proximidade das festas antes de dedicar o restante do fim de semana aos preparativos natalinos. Também havia prometido a Greg que prepararia um jantar romântico para sua volta, ansiosa pelo momento tranquilo a dois antes da correria das festas. A noite se desenrolou exatamente como ela havia planejado. Joanna encontrou seus amigos em um bar animado, onde beberam, dançaram e compartilharam histórias sobre os planos de Natal. Risadas enchiam o ambiente enquanto celebravam a época festiva, criando memórias que Joanna aguardava há semanas. Por volta das 20 horas, ela se despediu dos amigos, mencionando que pretendia parar em uma loja para comprar comida antes de voltar para casa. Ligou para Greg avisando que já estava a caminho e prometeu mandar uma mensagem antes de dormir. Essa foi a última vez que alguém teve notícias dela. Durante o fim de semana, Greg tentou entrar em contato com Joanna diversas vezes, mas suas ligações e mensagens não tiveram resposta. Inicialmente, ele não se preocupou, supondo que ela estivesse ocupada com os preparativos natalinos ou enfrentando problemas ocasionais de sinal na região. No entanto, à medida que as horas se passaram sem retorno, a preocupação cresceu. Quando Greg finalmente voltou para casa, tarde naquela noite, foi tomado imediatamente por uma sensação esmagadora de inquietação. A primeira coisa que notou foi que a porta da frente estava destrancada, um detalhe que lhe causou um arrepio. Em seguida, percebeu que Joanna não estava em lugar algum, embora sua bolsa, chaves e carteira estivessem em seus lugares habituais. Seu celular, que Greg chamou em uma tentativa desesperada de contatá-la, começou a tocar no sofá da sala de estar. O aparelho estava lá, intocado, como se tivesse sido deixado para trás sem importância. O gato do casal, normalmente bem alimentado e ativo, estava extremamente faminto, miando alto, sugerindo que não havia sido alimentado havia dias. O carro de Joanna permanecia estacionado na garagem, e seu casaco e botas de inverno, itens que jamais deixaria para trás, ainda estavam pendurados na entrada. A situação era completamente desconcertante. Como Joanna poderia ter desaparecido sem levar seus pertences essenciais, especialmente em pleno inverno, quando as temperaturas estavam congelantes e a cidade coberta por forte nevasca? Percebendo que algo estava muito errado, Greg imediatamente contatou a polícia. Dadas as circunstâncias, porta destrancada, objetos de valor intocados e nenhum contato por mais de 48 horas. As autoridades levaram o caso a sério e iniciaram uma investigação em grande escala. Os detetives começaram reconstruindo os últimos passos conhecidos de Joanna, montando uma linha do tempo a partir de testemunhos e imagens de câmeras de segurança. O bar, localizado a cerca de 20 minutos de carro de seu apartamento, era um lugar familiar e seguro. As câmeras de segurança mostraram Joanna saindo por volta das 20 horas e 30 minutos, caminhando sozinha em direção ao carro. No caminho de volta para casa, ela parou em um supermercado próximo, onde comprou uma pizza pronta e 2 garrafas de cerveja. Sua escolha habitual para uma noite relaxante. O recibo encontrado em seu apartamento confirmou o horário da compra. Joanna chegou em casa por volta das 21 horas e trocou breves mensagens com alguns amigos sobre uma festa de Natal que se aproximava. Ela pré-aqueceu o forno, colocou a pizza, separou um prato e deixou a cerveja sobre a mesa. Uma das garrafas havia sido aberta, mas estava quase cheia, com apenas alguns goles consumidos. A cena na cozinha sugeria que ela se preparava para uma refeição tranquila quando algo a interrompeu.
O que poderia ter acontecido nesse momento? Os detetives examinaram cuidadosamente o apartamento em busca de sinais de arrombamento, mas nada indicava uma invasão. Nenhuma janela estava quebrada, nenhuma fechadura forçada, e não havia indícios imediatos de luta. Mais notável ainda, não havia sangue, nem móveis revirados, nem sinais de que o local tivesse sido saqueado. Era como se Joanna tivesse simplesmente desaparecido no ar. A polícia descartou o roubo como motivo. Seu dinheiro, cartões bancários e pertences de valor permaneciam intocados. Isso apontava para uma possibilidade muito mais assustadora. Ela pode ter sido levada por alguém em quem confiava o suficiente para permitir a entrada voluntariamente. A ausência de qualquer sinal evidente de luta intrigava os investigadores, mas outro detalhe estranho surgiu. Enquanto a cerveja permanecia sobre a mesa, a pizza havia desaparecido completamente. Não havia nenhum vestígio dela no apartamento, nenhuma caixa vazia no lixo, nenhum resto na geladeira. Ainda assim, o prato, os talheres e o guardanapo cuidadosamente colocado sugeriam que ela estava prestes a comer. Para onde teria ido a pizza? Será que ela realmente começou a comer e foi interrompida? As buscas por Joanna se intensificaram na segunda-feira, 20 de dezembro. Equipes de policiais vasculharam as áreas ao redor, bateram de porta em porta, interrogaram vizinhos e analisaram horas de filmagens de vigilância. Apesar dos esforços, nenhuma pista significativa surgiu. Não houve pedidos de resgate, nenhuma atividade suspeita detectada perto de sua casa e nenhuma explicação clara para seu desaparecimento repentino. À medida que o tempo passava sem sinais de Joanna, os investigadores começaram a temer o pior. Na terça-feira, seus pais, irmão e namorado, em total desespero, fizeram um apelo público na televisão, suplicando por qualquer informação que pudesse levar ao seu paradeiro. Uma recompensa inicial de 10.000 libras esterlinas foi oferecida por pistas confiáveis e, em poucos dias, o valor foi elevado para 50.000 libras em uma tentativa desesperada de incentivar a cooperação pública. Apesar desses esforços, nenhuma pista credível surgiu e a investigação estagnou. O caso havia se transformado oficialmente em um mistério aterrorizante. Determinada a encontrar respostas, a polícia refez meticulosamente o trajeto de carro de Joanna desde o bar até sua casa. Eles revisaram as câmeras de rua ao longo do percurso, confirmando que nenhum outro veículo a havia seguido e que ela havia dirigido diretamente para casa sem fazer paradas inexplicáveis. Não havia evidências que sugerissem que ela tivesse sido sequestrada no caminho. Sem suspeitos imediatos e sem motivo aparente, os detetives voltaram o foco para o círculo íntimo de Joanna, examinando suas relações e interações diárias. Será que ela tinha conflitos com alguém? Havia alguma disputa oculta, um conhecido ciumento ou um inimigo desconhecido? No entanto, a investigação não revelou nada alarmante. Joanna era querida e respeitada tanto no trabalho quanto em seu círculo social. Não havia histórico de ameaças, nem relacionamentos conturbados, nem inimigos conhecidos. Ela nunca havia expressado medo ou preocupação em relação a alguém. Como é padrão em casos de desaparecimentos inexplicáveis, a polícia precisou considerar a possibilidade de que seu namorado, Greg Reardon, estivesse envolvido. Apesar do sofrimento aparente, ele se tornou a principal pessoa de interesse. Os investigadores examinaram cada detalhe da vida de Greg, buscando inconsistências ou potenciais motivos. Afinal, uma viagem para outra cidade poderia servir como álibi conveniente, encobrindo intenções sinistras. No entanto, os investigadores logo conseguiram confirmar que Greg havia trabalhado o dia inteiro na sexta-feira antes de sair de Bristol e dirigir diretamente até a casa de seus pais em Sheffield. No caminho, ele parou em um posto de gasolina na estrada, onde um recibo, com o horário marcado às 21 horas, indicava que já estava próximo de seu destino naquele momento. Às 21h30, ele já havia chegado à casa da família, como corroborado por seus pais e irmãos, todos afirmando que ele não deixou a residência em nenhum momento durante o fim de semana. Outras evidências reforçaram ainda mais o álibi de Greg. Registros telefônicos mostraram que ele havia feito inúmeras tentativas de contato com Joanna ao longo do fim de semana, realizando dezenas de ligações e enviando várias mensagens de texto e voz, nenhuma das quais foi respondida.
Além disso, imagens de trânsito e câmeras de vigilância confirmaram sua viagem e localização. Após verificar cuidadosamente todas as provas, os investigadores concluíram que Greg não poderia ter retornado a Bristol sem ser detectado. Como resultado, ele foi formalmente descartado como suspeito e removido da lista de investigados. No dia 25 de dezembro de 2010, 8 dias após o desaparecimento de Joanna, o caso tomou um rumo sombrio e chocante. Na manhã de Natal, um casal passeava com seus cães por uma área remota de floresta coberta de neve, a cerca de 5 quilômetros do apartamento de Joanna, quando um dos cães começou a farejar e cavar freneticamente algo sob a neve. Os donos, curiosos e alarmados, se aproximaram do local, apenas para recuar em horror ao perceberem que o animal havia descoberto o que parecia ser uma perna humana saindo de um monte de neve. Tremendo de medo, eles imediatamente contataram a polícia. Os agentes responderam rapidamente, isolaram a área e iniciaram a árdua tarefa de retirar os restos mortais cobertos de neve. À medida que camadas de gelo e detritos eram cuidadosamente removidas, revelaram o corpo de uma jovem, parcialmente enterrado sob uma mistura de galhos, folhas e neve espessa. As temperaturas congelantes haviam preservado notavelmente bem os restos, impedindo a decomposição, apesar de o corpo ter permanecido exposto por dias. As autoridades identificaram rapidamente a vítima como Joanna Yates, uma confirmação devastadora para sua família e amigos. Um exame forense revelou detalhes angustiantes do crime brutal. Joanna apresentava mais de 40 ferimentos distintos, incluindo extensas contusões, múltiplas lacerações e ferimentos de defesa nos braços e mãos. Sinais claros de que ela havia lutado desesperadamente para se defender. Além disso, suas costelas estavam quebradas, seu nariz fraturado e havia marcas profundas de pressão em volta do pescoço. A causa da morte foi determinada como estrangulamento manual, sugerindo que ela foi dominada e asfixiada por seu agressor. Estranhamente, a autópsia revelou que, apesar de ter comprado uma pizza antes de voltar para casa, nenhum alimento foi encontrado em seu estômago, indicando que ela não teve a chance de comer antes do ataque. Essa revelação assustadora levou os investigadores a concluir que o crime não havia ocorrido em seu apartamento, mas em outro local, e que seu corpo fora posteriormente transportado até a área remota da floresta numa tentativa de ocultar provas. O assassino havia feito um esforço rudimentar para esconder os restos, cobrindo-os com galhos e folhagem. No entanto, uma forte nevasca nos dias seguintes enterrou o corpo sob uma espessa camada de neve, atrasando inadvertidamente sua descoberta por mais de uma semana. Apesar de a área ser frequentada por corredores e pessoas que passeavam com cães, o corpo permaneceu oculto. Joanna foi encontrada usando a mesma roupa vista no bar na noite de seu desaparecimento. Seu casaco, no entanto, estava ausente. Os investigadores notaram outro detalhe incomum. Joanna, que costumava usar meias de lã em casa no lugar de chinelos, tinha apenas uma meia em um dos pés. A outra havia desaparecido e não foi encontrada nem na cena do crime, nem em seu apartamento. Isso levantou uma possibilidade perturbadora. O assassino poderia tê-la levado como um troféu, comportamento comumente observado em reincidentes com padrões violentos. Com a descoberta dos restos mortais de Joanna, a natureza da investigação mudou drasticamente. O que havia começado como um caso de desaparecimento agora era oficialmente classificado como homicídio. Uma operação em grande escala foi lançada, envolvendo alguns dos peritos forenses mais experientes do país, muitos dos quais foram trazidos de Londres. Apesar dos esforços, os detetives inicialmente tiveram dificuldade em obter pistas relevantes. As entrevistas com vizinhos do prédio de Joanna pouco revelaram, já que ninguém relatou ter visto ou ouvido nada fora do comum na noite de seu desaparecimento. Não havia sinais aparentes de arrombamento em seu apartamento, e as câmeras de vigilância não mostraram indivíduos suspeitos rondando sua residência. Os investigadores voltaram a atenção para os arredores imediatos de Joanna, examinando aqueles que viviam próximos a ela. No térreo do mesmo prédio onde morava, outro apartamento era ocupado pelo engenheiro Vincent Tabak, de 32 anos, e sua noiva Tânia, de 28. O casal havia se mudado para o local alguns meses antes, e à primeira vista, parecia discreto e reservado.
Vincent Tabak afirmava que mal conhecia Joanna, dizendo que apenas haviam trocado cumprimentos algumas vezes desde que ela e Greg se mudaram para o prédio. Naquela fatídica sexta-feira à noite, Vincent Tabak também declarou que tinha ficado em casa descansando e que não havia saído até o momento em que Tanya ligou pedindo que ele fosse buscá-la na festa de Natal. Ele sustentava que havia passado a maior parte da noite sozinho, assistindo televisão e navegando na internet, saindo apenas brevemente para comprar alguns itens em uma loja próxima antes de mais tarde dirigir para buscar a noiva. Do outro lado da rua do apartamento de Joanna, uma animada festa acontecia naquela noite, com música alta ecoando pelo bairro e uma multidão de convidados bebendo em excesso. Alguns frequentadores admitiram estar bêbados demais para recordar detalhes específicos sobre a área ao redor naquela noite. No entanto, por volta das 21h30, alguns indivíduos que saíram para fumar na varanda relataram ter ouvido o grito de uma mulher. O som foi breve, desaparecendo rapidamente na noite, e eles o descartaram como algo sem importância, atribuindo-o ao barulho comum de uma área residencial movimentada. Conforme a investigação avançava, os detetives logo voltaram sua atenção para Christopher Jeff, de 63 anos, o senhorio que era dono do prédio onde Joanna e Greg moravam. Jeff, um professor aposentado, vivia sozinho havia vários anos. Vizinhos o descreviam como excêntrico, mas inofensivo. Um homem culto, inteligente, com maneirismos peculiares e um estilo de vestir antiquado. Seus longos cabelos brancos e seu estilo de vida por vezes recluso faziam dele uma figura enigmática na comunidade. Alguns o achavam estranho, mas poucos podiam imaginá-lo envolvido em um crime violento. Quando a polícia levou Jeff para interrogatório, ele parecia visivelmente ansioso, embora tenha cooperado de boa vontade com os investigadores. Ele reiterou que na noite do desaparecimento de Joanna tinha ido à academia como parte de sua rotina, um hábito que mantinha 3 vezes por semana. Segundo seu relato, ele voltou para casa por volta das 21 horas, trancou a porta e foi dormir pouco depois. Ele insistia que não tinha visto nem ouvido nada incomum naquela noite. Tampouco havia deixado o apartamento até a manhã seguinte. Contudo, seu álibi não tinha confirmação. Ninguém podia atestar se ele realmente tinha permanecido em casa, como dizia. Quando os detetives o pressionaram por mais detalhes, Jeff hesitou antes de repente, se lembrar de algo que havia omitido. Ele afirmou que, ao voltar da academia naquela noite, notou 3 jovens desconhecidos rondando a propriedade. Declarou nunca tê-los visto antes e não deu muita atenção na hora. No entanto, quando pediram uma descrição, Jeff foi vago, explicando que estava escuro demais para vê-los claramente. Os investigadores acharam essa adição repentina ao relato suspeita, já que parecia surgir apenas sob pressão. Enquanto isso, Vincent Tabak, que morava no outro apartamento do térreo com Tanya, disse aos detetives que tinha saído de casa 2 vezes naquela noite. Uma vez por volta das 21 horas para ir à loja e mais tarde, às 2 horas da manhã, para buscar Tanya em sua festa. Em seu depoimento, ele recordou que quando saiu às 21 horas, o carro de Jeff estava estacionado normalmente na garagem. No entanto, ao retornar às 2 horas, notou que o carro ainda estava lá, mas agora voltado para a direção oposta, como se tivesse sido movido durante a noite. Isso contradizia diretamente a alegação de Jeff de que não tinha saído de casa, aumentando ainda mais as suspeitas. Greg, o namorado da vítima, também forneceu um detalhe potencialmente importante. Na manhã de 17 de dezembro, pouco antes de partir para o fim de semana, ele teve uma breve conversa com Jeff. Durante a troca de palavras, Greg mencionou que ficaria fora alguns dias e que Joanna estaria sozinha em casa. Se Jeff tivesse tomado conhecimento disso, levantava-se a questão sobre se a vulnerabilidade de Joanna poderia ter desempenhado um papel nos trágicos eventos que se seguiram. À medida que o caso ganhava grande atenção da mídia, informações sobre o foco das autoridades em Christopher Jeff vazaram para a imprensa. A revelação de que um professor aposentado havia se tornado pessoa de interesse em um caso de assassinato de alto perfil causou uma onda sensacionalista. Em poucas horas, tabloides começaram a publicar especulações sórdidas e infundadas sobre o passado de Jeff, sugerindo, sem provas, que ele teria histórico de comportamento impróprio durante sua carreira docente.
Embora tais alegações fossem totalmente sem fundamento, elas ganharam vida própria. A percepção pública começou a se voltar contra Jeff, apesar da falta de evidências concretas que o ligassem ao crime. Em questão de dias, a cobertura da mídia se transformou em histeria. Jornais e emissoras invadiram o bairro de Jeff, acampando diante de sua casa e o assediando com perguntas intrusivas. Vizinhos, que antes o viam como um excêntrico inofensivo, agora o olhavam com desconfiança. Alguns membros do público, inflamados por reportagens enganosas, passaram a exigir agressivamente sua prisão. No final de dezembro, a vida de Jeff havia desmoronado. Ele já não conseguia sair de casa sem ser confrontado por repórteres hostis e moradores enfurecidos, alguns dos quais pareciam dispostos a fazer justiça com as próprias mãos. A pressão esmagadora sobre as autoridades aumentava e, em 30 de dezembro, a polícia prendeu Christopher Jeff e realizou uma busca minuciosa em sua casa. O professor aposentado continuava a afirmar sua inocência, insistindo que não tinha envolvimento algum no crime. Durante a busca detalhada na casa de Jeff, a polícia encontrou um par de sapatos com manchas marrons incomuns. Dada a natureza da investigação, os sapatos foram imediatamente enviados para análise forense. Os investigadores também coletaram uma amostra de DNA de Jeff para comparação com o material biológico recuperado do corpo e das roupas de Joanna. À medida que a especulação aumentava, os resultados do laboratório finalmente chegaram. Para alívio de Jeff, as manchas nos sapatos eram apenas sujeira comum, e seu DNA não correspondia a nenhuma das evidências forenses relacionadas ao crime. Sem vínculo tangível entre Jeff e o assassinato, as autoridades não tiveram escolha senão libertá-lo. Apesar da exoneração oficial, o dano já estava feito. O escrutínio incessante da mídia não diminuiu, e o público, já influenciado por semanas de reportagens sensacionalistas, achava difícil separar fatos de conjecturas. As manchetes, antes ansiosas por pintá-lo como uma figura sombria, agora tratavam sua libertação com ceticismo, e o estigma da suspeita continuava a assombrar sua vida cotidiana. Jeff, outrora um educador respeitado e reservado, havia se tornado um pária em sua própria comunidade. Com Jeff descartado como suspeito, a investigação tomou um rumo decisivo em direção a outra pessoa de interesse: Vincent Tabak, vizinho de Joanna. Até então, Tabak havia sido considerado apenas uma testemunha, mas inconsistências em seus depoimentos começaram a gerar preocupações. Os detetives notaram que ele se esforçava sutilmente para desviar a suspeita em direção a Jeff durante os interrogatórios. Mais preocupante ainda eram os arranhões leves e em processo de cicatrização em seu pescoço, para os quais ele não apresentou explicação convincente. Quando questionado sobre sua relação com Joanna, minimizou as interações, insistindo que mal a conhecia. No entanto, os investigadores acharam suas respostas evasivas e suspeitas. Neste ponto, a polícia solicitou uma amostra de DNA de Tabak. Quase imediatamente, ele ficou visivelmente ansioso, tentando recusar o pedido. Ofereceu uma explicação incomum, alegando que havia entrado no apartamento de Joanna quando ela não estava em casa e que poderia ter deixado vestígios involuntários ali. Sua resistência apenas aumentou as desconfianças dos detetives. O teste de DNA foi realizado e, quando os resultados chegaram, os peritos forenses encontraram uma correspondência parcial com o material biológico degradado recuperado do corpo de Joanna. Embora o resultado fosse incompleto devido à exposição prolongada ao frio intenso e à possível contaminação, foi um momento decisivo no caso. Essa revelação mudou fundamentalmente a direção da investigação. Vincent Tabak deixou de ser apenas uma testemunha. Ele se tornou o principal suspeito. Embora a correspondência de DNA não fosse absoluta, ela forneceu provas suficientes para justificar sua prisão imediata. Em 11 de janeiro de 2011, a polícia prendeu Tabak e iniciou uma busca exaustiva em seu apartamento, veículo e dispositivos eletrônicos. As descobertas logo revelariam um retrato sombrio e perturbador do homem com quem estavam lidando. Embora Tabak não tivesse antecedentes criminais e levasse uma vida aparentemente discreta, os investigadores descobriram evidências que sugeriam um lado profundamente inquietante de sua personalidade. Seus conhecidos pessoais e profissionais o descreviam como alguém calmo, educado e altamente inteligente. Ele estava noivo,
tinha uma carreira promissora como engenheiro e não demonstrava nenhuma tendência agressiva aparente. No entanto, à medida que a polícia mergulhava em sua vida privada, descobriu evidências chocantes que destruiriam a imagem do profissional de temperamento calmo. Dentro do carro de Tabak, peritos forenses detectaram um forte odor de produtos de limpeza, sinalizando uma tentativa de limpar meticulosamente o interior. No entanto, apesar de seus esforços, ele não conseguiu apagar todos os vestígios de evidências incriminatórias. Sob o revestimento do porta-malas, os investigadores encontraram pequenas gotas de sangue, que os testes de DNA confirmaram pertencer a Joanna. Além disso, fibras das roupas de Joanna foram encontradas incrustadas no tecido do carro. Essas descobertas indicaram que seu corpo havia sido transportado no veículo dele, contradizendo suas alegações anteriores de não ter qualquer envolvimento em seu desaparecimento. Revelações ainda mais perturbadoras surgiram quando os detetives examinaram o laptop de Tabak. Uma busca forense profunda expôs uma coleção de material altamente gráfico e violento que retratava maus tratos extremos a mulheres. Seu histórico de navegação mostrava um padrão crescente de buscas relacionadas a fantasias violentas e comportamento criminoso. Ele procurava ativamente por conteúdo que girava em torno de encontros não consensuais, e os investigadores acreditavam que sua obsessão havia tomado um rumo sinistro quando ele encontrou Joanna naquela noite. Além disso, os registros revelaram que Tabak vinha acompanhando de perto todos os detalhes do caso Yates. Ele lia obsessivamente artigos de notícias, monitorava o progresso da polícia e até participava de discussões online sobre possíveis suspeitos, chegando a direcionar sutilmente a atenção para Jeff. 2 dias após sua prisão, em 13 de janeiro, Tabak foi formalmente acusado de homicídio em 1º grau. O acúmulo esmagador de evidências o encurralou, e percebendo que a negação seria inútil, ele mudou sua abordagem. Em vez de negar categoricamente, ofereceu sua própria versão dos acontecimentos, tentando minimizar sua culpa. Segundo Tabak, ele estava voltando para a casa da loja quando notou Joanna através da janela. Ele afirmou que ela havia sorrido e acenado para ele, convidando-o a entrar. Uma vez em seu apartamento, ele alegou que ela fez uma investida íntima, a qual respondeu com entusiasmo. No entanto, disse que, quando ela mudou de ideia abruptamente e começou a gritar, ele entrou em pânico. Vincent Tabak alegou inicialmente que instintivamente havia coberto a boca de Joanna Yates numa tentativa desesperada de silenciá-la, temendo que seus gritos atraíssem a atenção dos vizinhos próximos. Ele afirmou que manteve a mão sobre sua boca por não mais do que 30 segundos, e quando finalmente a soltou, percebeu que ela não estava mais respirando. Ele explicou que seu único objetivo, a partir de então, foi ocultar o que havia acontecido, o que o levou a se desfazer do corpo em um ato de medo e não de premeditação. No entanto, a narrativa de Tabak estava repleta de inconsistências e não explicava a gravidade dos ferimentos encontrados no corpo de Joanna. Além de ter sido estrangulada, Joanna sofreu costelas quebradas, hematomas e outros ferimentos que sugeriam que havia sido dominada com força considerável. Além disso, as evidências de sangue encontradas no porta-malas do carro de Tabak contradiziam sua alegação de descarte motivado pelo pânico. Se a morte tivesse sido acidental, por que havia evidências de sangue em um local que indicava transporte? Os investigadores rapidamente descartaram a versão de Tabak dos acontecimentos e, em vez disso, propuseram um cenário muito mais sinistro. Eles teorizaram que Vincent Tabak havia desenvolvido uma fixação doentia e secreta por Joanna. Especulavam que ele a observava atentamente há algum tempo, esperando a oportunidade certa para agir sobre seus impulsos sombrios. Ele estava plenamente ciente de que ela estaria sozinha no fim de semana, tendo ouvido parte de uma conversa entre Greg e Christopher Jeff naquela manhã. Na noite do crime, Tabak supostamente observou Joanna voltando para casa e, aproveitando a oportunidade, aproximou-se da porta dela sob falsos pretextos. Ele a convenceu a deixá-lo entrar, provavelmente fingindo simpatia ou pedindo ajuda com algo trivial. Uma vez dentro, no entanto, sua postura mudou. Os investigadores acreditam que ele iniciou investidas indesejadas, que foram imediatamente rechaçadas. Quando Joanna resistiu, Tabak tornou-se violento, imobilizando-a com todo o seu peso e esmagando sua caixa torácica. A brutalidade do ataque deixou Joanna incapaz de se defender ou pedir ajuda.
O julgamento de Vincent Tabak começou em outubro de 2011, atraindo a atenção nacional. Apesar das evidências esmagadoras contra ele, Tabak optou por se representar no tribunal, recusando qualquer representação legal. Ele manteve sua alegação de que a morte de Joanna havia sido acidental, esperando convencer o júri a lhe conceder clemência na sentença. No entanto, os promotores apresentaram um caso convincente contra ele, expondo as evidências forenses, os depoimentos das testemunhas e seus próprios comportamentos suspeitos antes e depois do crime. O júri não se convenceu com suas tentativas de minimizar a gravidade de suas ações. Em 28 de outubro de 2011, Vincent Tabak foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau. O juízo sentenciou à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional somente após cumprir um mínimo de 20 anos. No entanto, à medida que novas investigações sobre sua vida pessoal continuavam, um ano adicional foi posteriormente adicionado à sua sentença devido à posse de imagens e vídeos ilegais, o que consolidou ainda mais seu perfil como um indivíduo profundamente perturbado.